olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais viver sem ter o teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Maravilha. Muito obrigado, São Mendes. Alô, meu. Boa Bom noite estudo aí. para todos. Obrigado. E aí, Paulo? Boa noite, Paulo, Paulo. como é que tá aí, Paulo? Bom demais, Paulo? Bom, meus irmãos, então já estamos aí no nosso horário, né? Para darmos início. Estamos aí já com o Silvio na nossa sala virtual, né? No nosso encontro, como se estivéssemos aqui na casa de Miramês, né? Fraternidade Irmão Miramês. E hoje, o dia 28, o último dia do mês, mas com muita alegria estamos aqui, né? Para mais esse estudo, com o tema de hoje, influência dos espíritos na nossa vida. Então, vou convidar o Paulo para fazer a prece inicial por nós, Paulo, e em seguida nós vamos passar para o Silvio para que ele nos presenteie com esse estudo. Boa noite a todos. Corações elevados ao Cristo, em vibrações mais salutares, elevamos nossos pensamentos a Jesus, a fim de que possamos encontrar a sintonia adequada para esse estudo da noite, um tema extremamente cotidiano para todos nós e que nos leva a várias e várias situações na caminhada. Assim, Jesus, rogamos teu amparo, tua proteção para o expositor, para que esse estudo possa correr da maneira mais tranquila e equilibrada. Jesus nos ilumine, Jesus nos guarde, Jesus nos guie. Nos ampare, Jesus, nessa nossa caminhada rumo ao progresso tão necessário. Ser conosco, Jesus, hoje e agora e por todo sempre. Que assim seja. Está com você, Silvio. Beleza. Pessoal, boa noite. Boa noite. Agradeço a todos vocês aí pela companhia nessa segunda à noite, né? E que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos abençoar. A gente possa ter uma conversa. É uma conversa que a gente vai ter, não é palestra, é um estudo, né? Aí vocês ficam à vontade, se vocês quiserem participar, quiserem fazer pergunta, tá bom? Então, agradeço primeiramente a casa aí, Miramês, pelo convite. E vamos ver, né? A gente vai trabalhar aí hoje com o tema, né? Influência dos espíritos em nossa vida. Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui a minha tela. Vamos ver uma janela aqui, que às vezes fica mais fácil para nós, uma janela. Bom, vocês estão conseguindo visualizar aí a minha janela? Eu só vou dar uma diminuída nela aqui. Vocês estão visualizando a minha janela? Sim? Beleza. Ok, então. Eu vou ocultar aqui essa barra. O que acontece, né? Ó, então, influência dos espíritos em nossa vida. Esse estudo que a gente vai trabalhar aqui hoje, ele está no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, intitulado da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, tá? E eu estou trazendo algumas coisas do Livro dos Espíritos,
estou trazendo algumas coisas aí da Bíblia, e vou falar trazer aqui também do livro Episódios Diários, da Joana de Ângeles, tá? Então, estou complementando aí com algumas obras subsidiárias aí. Então, fica uma pergunta para vocês analisarem já logo de início. Desde sempre, os espíritos influenciam em nossa vida? É uma pergunta, né? Desde sempre? Será que a influência dos espíritos em nossa vida é desde sempre? Né? Aí a resposta é sim. Né? Mas esse desde sempre começou quando? Alguém teria assim, uma intuição para falar para nós quando que vocês acham que começou essa influência dos espíritos em nossa vida? Bom, se nós imaginarmos, né, a gente poderia ampliar isso aí, não só na época de Jesus, né? Não só na época de Kardec, mas vamos voltar, né? Nós estamos aqui em 2022, Kardec, em 1857, lançou o Livro dos Espíritos, mas voltando mais atrás ainda, na época de Jesus, ele fala sobre esse tema. E se nós voltarmos 4,5 bilhões de anos, aí você vai falar, mas Silvio, 4,5 bilhões de anos é aproximadamente a época aí da formação do planeta Terra. Bom, mas aí eu pergunto para vocês, quem é que formou o planeta Terra? Deus pega, né, uma porção da massa solar e entrega para o Espírito Jesus. E o Espírito Jesus, com seus, né, ministros, eles vão trabalhar esse planeta. Então, vejam vocês, Jesus em espírito já agia no planeta. Então, a interferência, né, a influência da espiritualidade na matéria, vamos pegar na matéria primeiro, ela é desde sempre, desde que o planeta Terra foi dado para ser criado. Jesus em espírito já agia. Né? E essa pleiade de espíritos que assessoravam Cristo, durante bilhões de anos, eles influenciaram a matéria. E a primeira forma de vida na matéria foram, né, o protoplasto, né, a ameba, os animais marinhos. E aí você pega, né, você pega aí a base da doutrina espírita, que Deus nos criou simples e ignorantes, e a gente estagiou por todos os reinos da natureza. Então, nós estagiamos nos reinos mineral, vegetal, animal, e agora estamos aqui no reino hominal. Então, nós, espíritos, hoje, antes, como princípio inteligente, nós estagiamos nos reinos minerais. E quem é que influenciava a gente? Quem é que controlava, né, nós, né, como princípio inteligente? Os espíritos. Tá? Então, o espírito já influenciava na nossa vida. Eles é que coordenavam toda a nossa evolução. Então, aqui, daí você já pode perceber, né? E aí nós fomos para o reino, vegetal, né? E fomos evoluindo, sempre sob o controle dos espíritos. Entramos no reino animal, e agora no reino hominal, a gente adquiriu a razão e a gente adquiriu o livre-arbítrio. Adquirindo a razão e o pensamento, aí a gente agora pode ter um pouco mais de liberdade. Mas mesmo assim, os espíritos ainda continuam influenciando na nossa vida, né? Então é desde sempre, tá certo?
Antes eu não tinha escolha, né? Não tinha escolha. É o que eles falavam, né? Eu executava. Agora não. Eles podem sugerir e eu escolho, né? É assim que funciona hoje, né? Então, um pouco mais à frente agora, na época do Cristo, nós vamos perceber aqui uma influência, né, dos espíritos na nossa vida. No caso, né, em Mateus 8, diz o seguinte, ó, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele quem? Jesus, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então, se Mateus fala que foi levado a Jesus, né, algumas pessoas possessas, endemoniadas, e Jesus expulsou os espíritos que estavam agindo sobre eles, então significa, então, né, que os espíritos estavam influenciando essas pessoas. Então, é um exemplo, né? Por quê? Porque isso, igual eu falei para vocês, há 4,5 bilhões de anos temos essa influência dos espíritos, né? Chegamos agora na época do Cristo, um exemplo, tá? Outro exemplo, em Marcos, capítulo 5, essa narrativa está do versículo de 1 a 20, mas eu não vou trazer ela toda, não, porque o foco aqui é um, tá? Aqui em Mateus, tá? Tinha um espírito, né, atormentando essa pessoa, obsediando essa pessoa. Tá? Quando eu vou aqui para Mateus 5, tá? Diz o seguinte, ó, e chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, que é Jesus, né? Lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Então, esse homem morava no cemitério, ele tinha uma força descomunal, que ninguém conseguia prender ele, né? Eles amarravam ele com a corrente, as pessoas rebentavam as correntes, ele rebentava as correntes. Então, você vê a força que esse homem tinha, né? E aí depois vai dizer assim, ó, e perguntou-lhe, né? Jesus perguntou para ele, né? Qual o teu nome? Porque Jesus viu que ele estava possesso, então Jesus perguntou para o espírito que estava obsediando ele, qual que era o nome dele, né? E o espírito respondeu, né? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então vejam, aqui um caso em que muitos espíritos estão influenciando uma pessoa. Então, a influência dos espíritos na nossa vida pode ser de um espírito me influenciando, ou vários espíritos me influenciando ao mesmo tempo, tá certo? Então, não necessariamente um, né? E depois vai continuar essa passagem que Jesus expulsa esses espíritos, né? Aí vocês podem ver depois aí a sequência. Depois, em Mateus, capítulo 9, vai dizer o seguinte, ó. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Ou seja, tinha um homem que estava possesso, né? E esse homem era mudo. Ninguém nunca tinha visto esse homem falar, ele era mudo. Aí Jesus, quando expulsou esse demônio dele, ele começou a falar. Então, olha que interessante. O espírito que estava influenciando ele provocou nele, né, uma reação que é o quê? Impedia o seu centro da fala de agir. Ele bloqueou a fala dele. Então, ele não falava. Então, no Jesus expulsar esse demônio, né, a fala dele foi desbloqueada e ele voltou a falar, né? Um fato parecido, o Divaldo conta que quando o irmão dele morreu, ele era pequeno,
tá? Ele teve uma paralisia. Ele ficou uns 6 meses na cama, sem andar. Ele não conseguia andar, não conseguia mexer as pernas, né? E aí chegou na casa dele uma senhora, ela era médium. E aí a mãe dele contando que o Divaldo paralisou as pernas, estava paralítico e tal. Ela falou, deixa eu ver o Divaldo. Aí ela foi lá. Quando ela chegou no quarto, ela viu o espírito do irmão do Divaldo, que tinha morrido, ao lado dele. E esse irmão dele estava agindo no corpo dele, impedindo dele andar. Então, essa médium conversou com o irmão dele afastou, tá? O irmão dele afastou, e aí o Divaldo foi, aí ela falou, Divaldo, agora você pode andar, o seu irmão afastou de você. Aí o Divaldo falou, mas não consigo andar. Aí ele falou, não pode andar, você vai conseguir. Aí o Divaldo levantou e conseguiu andar. Então, olha para você ver, né? Então, mostra para nós o quê? Que a influência do Espírito em nossa vida, ele pode ser uma influência simples, né? Em que ele me causa uma irritabilidade, me causa aí uma tristeza, né? Mas também pode ser uma influência maior, que é o caso ali, né? Que é o caso ali de causar uma mudez, de causar uma paralisia, tá certo? Então, a influência vai depender muito, né? Não tem, assim, um quadro específico, né? Então, o que seria, então, influenciar? Já que a gente está falando aí de influência, né? Então, influenciar significa o quê? Induzir alguém, né, ou alguma pessoa, a fazer alguma coisa, a se comportar de determinada maneira ou a pensar de um determinado modo, né? Então, isso é uma influência, né? Hoje é muito comum, nos meios sociais, a gente ver as influências, né? Tem influência também de encarnado para encarnado, mas nós vamos dar preferência aqui do encarnado para o desencarnado. Então, o desencarnado, que é o espírito, ele me influencia a eu fazer alguma coisa, ou a eu comportar de uma determinada maneira, ou eu pensar em determinado modo, né? Ele pode fazer isso, né? Como que ele vai fazer isso? Como que é essa influência? É através do pensamento. Então, o nosso cérebro, né, ele é um aparelho emissor e receptor de ondas mentais. Então, o meu cérebro, ele emite ondas mentais e ele recebe ondas mentais, né? Então, o que acontece? O espírito aproxima de mim, entra em sintonia com o meu pensamento e ele emite para mim o pensamento dele. E aí eu começo a pensar igual ele, pensar no que ele está pensando. Aí ele me induz, ele me influencia. Aí o que ele quiser. O que ele quiser, ele faz comigo. Mas isso eu tenho que tentar sair desse ciclo, né? Isso é que é o interessante, né? Então, a base de tudo é o quê? A base de tudo é o pensamento, né? Então, o pensamento é um fluxo energético do campo espiritual. Então, tudo funciona através do pensamento. Isso quando o espírito está agindo, né, no meu cérebro, né? Porque o espírito também, ele pode, para ele influenciar na minha vida, né, ele vai influenciar através do pensamento, mas ele pode agir na matéria me influenciando de alguma outra forma, né? Então, por exemplo, eu estou aqui em casa, aí eu escuto uma batida, né? Não teve lá no início do espiritismo as batidas? Então o espírito vai lá e, ó, faz uma batida. Opa! Ele atinou. O que ele fez? Ele está me influenciando. Ele está querendo que eu preste atenção naquele evento. Foi o que aconteceu com Kardec. Os espíritos passaram a influenciar, de modo que as pessoas tinham que prestar atenção no evento, né? Então, ele também pode agir dessa forma para me influenciar. Tá certo, gente? E assim vai, né? A forma de influência é muito, né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 456,
Veem os espíritos tudo o que fazemos? Porque muitas das vezes a gente tem a noção de que os espíritos não vê o que a gente faz em determinados momentos, né? Não vê. Isso depende. Depende do grau de evolução do espírito, né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa escondida, corro pro banheiro, né? Aí lá no banheiro ninguém tá vendo. Ah, mas e os espíritos levianos? Eles não estão nem aí para nada. Eles entram lá no banheiro, né? Os espíritos, né, já conscientes, não. Eles sabem que aquilo é uma privacidade minha. Eles não vão entrar, né? Mas tem os levianos, né? Ah, escondo dentro do guarda-roupa. Tá? Então não tem local para esconder. Eles veem o que eu faço, né? Então tá aí a resposta, ó. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente, né? Então, cada espírito que me rodeia, ele presta atenção em mim de alguma forma. De alguma forma. Uns estão prestando atenção no que eu falo, outros estão prestando atenção como eu vou agir, outros estão prestando atenção no meu trabalho, porque, de repente, o meu trabalho é interessante para ele, eu trabalho com alguma coisa que interessa a ele, né? Ou ele tá prestando atenção na hora que eu estou tocando um violão, porque eu toco violão, ele é adepto à música, então ele fica ali, vivendo. Agora, aquele que não gosta de música, comecei a tocar um violão e vai embora. E volta mais tarde, né? Então, depende do que está agradando a ele. O certo é que não tem nada que a gente faz que esteja escondido, às escuras, né? Não tem nada, tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente está constantemente rodeado, né? Na questão 457, está perguntando, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Isso é importante, isso é importante. Por quê? Porque, de repente, o que acontece? Eu fiz uma coisa errada, eu não vou contar para ninguém. Mas só o fato de eu pensar no que eu fiz, aqueles espíritos que estão ao meu redor, que têm capacidade para ler o meu pensamento, eles leem. Eles sabem o que eu fiz. Entendeu? Então, se aquele espírito que está do meu lado tem essa capacidade, imagina o que Jesus faz. Imagina o que Deus faz. Então, não tem nada escondido de Jesus, nada escondido de Deus. Do meu guia espiritual, que é muito mais elevado que eu, né? Não tem nada que é escondido dele. Por isso que Jesus fala, quando fordes orar, né? Vá para o íntimo do seu coração. Por quê? Porque não tem nada obscuro. Deus sabe o que está no nosso íntimo. Então não adianta eu querer falar uma coisa que eu não estou sentindo, porque Deus lê o nosso pensamento, né? Jesus lê o nosso pensamento. Então, não tem esse negócio. Os mais secretos pensamentos, tá aí ó, a resposta, ó, muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Tá vendo? Então, aquela coisa que eu fiz errado há 200 anos atrás, eu quero esquecer aquilo. Mas não tem jeito, os espíritos sabem, conhecem, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu lembro o que eu fazia quando eu era criança. Mas Jesus sabe o que nós fazíamos há 200 encarnações atrás. Está registrado. Jesus lê. Vocês estão entendendo, gente? Jesus lê. Então, não tem esse negócio de segredo para os espíritos, né? Eles leem o nosso pensamento. Então, se eles leem o nosso pensamento, você acha que fica fácil deles nos influenciarem? Olha para você ver, né? De repente, eu moro aqui na minha casa, né? Aí eu tenho aí um desgosto por um vizinho. Aí aquele espírito que está do meu lado ali, leviano, sabe desse desgosto, lê o meu pensamento, e aí começa a me agir em mim, ou agir no meu vizinho, para que a briga se instale entre nós dois. Olha para você ver.
Ele não gosta de mim. Suponhamos que o espírito não gosta de mim, quer me prejudicar. Aí ele usa aquilo para jogar o vizinho contra mim. Né? Aquele pensamento secreto, ele leu, aí ele vai agir. Tá vendo? Né? Na questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí, ó, muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. São eles que vos dirigem. Então, ó, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? Sim. Eu não falei com vocês que no início do nosso processo evolutivo, quem dirigia todos nós não eram os espíritos? Quando o meu espírito estagiou no reino mineral, né? O Silvio, naquela época, ele não tinha pensamento, ele não tinha nenhum sentido. Quem guiava Silvio? Eram os espíritos. O Silvio, no reino vegetal, também não tinha condições de tomar decisão nenhuma. Quem guiava? Os espíritos. Tá vendo? E assim vai. Hoje, muitas das vezes, o Silvio, ele pensa, ele tem uma razão, mas ele ainda é limitado. E muitos espíritos têm um poder grande. Então, eles conseguem me controlar. De que forma? Muitas das vezes, às vezes, uma coisinha que acontece, eu me irrito, eu me estresso. Por quê? Às vezes aquele espírito está ali para provocar discórdia, né? Ou qualquer coisinha, eu fico com medo de fazer determinada coisa. É o espírito tentando evitar com que eu faça alguma coisa. Por quê? Porque ele não quer que eu realize tal atividade, ele não quer que eu cresça. Né? Então, os espíritos que nos perseguem, muitas das vezes os nossos inimigos, eles não querem que a gente cresça. E uma forma que eles têm da gente não crescer é nos colocar medo. É o medo que a gente tem, né? E aí a gente não realiza, tá certo? Então, por exemplo, eu estou desempregado, eu vou montar um sacolão. Aí o espírito começa a agir, não, mas sacolão dá muito prejuízo, você vai afundar, a economia que você tem, você vai acabar com ela toda, depois você não vai ganhar nada, né? Aí pronto, eu desanimo, tá vendo? Mas eu poderia ter montado um sacolão, ter tentado, quem sabe der certo, né? Mas eles estão agindo em mim, para que eu não monte o sacolão. Por quê? Porque quer me prejudicar. Ele não quer ver eu vencendo na vida, tá certo? Bom, no livro Episódios Diários, só para vocês terem uma ideia, no capítulo 35, intitulado Pensamento, a Joana de Anjos vai dizer o seguinte, olha, os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes. Ou seja, aquilo que eu penso, eu atraio os espíritos. Né? Vamos falar dos espíritos, que nós estamos falando aqui da influência do espírito. Né? Vai atrair o espírito que tenha o mesmo pensamento que eu. Então, se eu estou revoltado, um pensamento de revolta, eu vou atrair espíritos com aquele pensamento de revolta, de briga, de vingança, né? Agora, se eu tenho um pensamento de caridade, de amor, eu vou atrair aqueles espíritos que também estão sintonizados com isso, né? Então, tá aí, ó. Sintonizam outros semelhantes nas mesmas faixas de ondas mentais, tá vendo? A mesma faixa de onda mental, por onde transita as inspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionadas a estes, temos as mentes dos desencarnados, que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Tá vendo, gente? Então, o que a Joana está falando? A Joana está falando que tem uma rede de pensamento. É uma rede de pensamentos. Então, eu estou ligado com o Mendes, que estou ligado com a Maria, que estou ligado com o Antônio, com o Sérgio, com todos vocês aqui. Estou ligado os nossos pensamentos. E está ligado nessa rede também os desencarnados. Aqueles que estão aí participando da reunião.
aqueles que estão tentando influenciar vocês ou a mim de alguma forma, né? Então, essa é como aqueles neurônios do nosso cérebro, está interligado. Então, muitas das vezes, o que eu penso, né, o outro capta. Então, quando a gente chega em determinado lugar, daí a pouco você fala, nossa, esse ambiente está esquisito, eu estou sentindo um clima ruim, estou sentindo um mal-estar. Por quê? Você está captando ali pensamentos que não é condizente com a sua faixa mental. Aí você capta isso, você vai sentir mal. Assim como se você chegar num lugar também que as pessoas vibram no bem, né, você vai sintonizar com aquela faixa de pensamento, aí você vai, não, mas que lugar agradável, né, que lugar gostoso de ficar, ficaria aqui o dia inteiro. Por quê? Porque a onda de pensamento é uma onda mais salutar. E eu estou sintonizado com ela. Tá certo? Assim como se eu chegar numa turminha de camarada aí que está querendo, né, fazer algazarra. Na hora que eu chego, eu percebo que eles estão querendo fazer algazarra, não é o meu pensamento, o que eu faço? Vou sair fora. Vou sair fora. Né? Então, olha para você ver aí, ó, alguns exemplos de influência dos espíritos em nossas vidas. Ó, a mulher está ali no bar com o rapaz, olha o espírito lá atrás dela. Está influenciando ela ali, ó, em alguma coisa, né? Ou ela beber, ou ela ter um pensamento, ou está influenciando ela ali para um suicídio, alguma coisa. Tá vendo? Ó? Né? O de baixo aí, ó, mesma coisa, ó. Tá vendo? Também um espírito influenciando a outra ali, ó. Né? Isso acontece com a gente. Muitas das vezes a gente não é médium, a gente não vê. Mas a nossa vida é formada assim, ó, por altos e baixos, né? Tem hora que eu estou muito bem, então eu consigo captar lá o meu mentor, as energias positivas. Aconteceu qualquer coisa, abaixo a minha vibração. Aí eu fico triste, vou beber, quero dormir, né? E assim vai, tá certo? Olha lá, outro exemplo, ó. Isso aí é um exemplo aí numa reunião mediúnica. Né? Tá o médium, essa senhora de azul aí, ó, o médium, ao espírito dando a comunicação com o médium, tá vendo? Ó? Olha os fluidos saindo da cabeça do espírito e interligando com a cabeça do médium. Ó. É pensamento a pensamento, né? Olha o dirigente da reunião aí, ó, encarnado, esse senhor em pé aí, ó, de bigode. E olha o mentor aí da reunião, ó. Tá dando uma agindo sobre ele, sobre o pensamento dele, dando a ele uma intuição de como que ele proceder com aquele espírito, tá vendo? Então, a gente acha que a gente está falando, né, e o que está saindo da nossa boca é de nós mesmos, mas muitas das vezes não é de nós mesmos. Nós estamos sendo influenciados a falar aquilo, a pensar daquele jeito, né? Certo? Olha aí, outra influência, né? Ó, o espírito influenciando o rapaz ali, ó, né? Está lendo alguma coisa, escrevendo, né? E aí o espírito está ali do lado dele, ali, dando alguma influência para ele ali, ó. De repente, incentivando ele a estudar, alguma coisa, né? Bom, na questão 460, vai dizer para nós o seguinte, ó. De par com os pensamentos. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tranquilo aí? Tranquilo, Silvio. Até então não. Então, beleza. Se tiver alguma pergunta, vocês podem interromper, tá bom? Ok. Olha, na questão 460, está falando o seguinte, ó. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Então, está de acordo com essas figuras aqui, ó. Tá vendo? Ó? Muitas das vezes eu tenho aqueles pensamentos que são meus, mas tem alguns pensamentos que são sugeridos a mim. Os espíritos me sugerem, através da sintonia que eu sintonizei com eles, né? Aí a resposta, né? Vossa alma é um espírito que pensa, né? Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem,
há um tempo sobre o mesmo assunto, não raro, contrário uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre, de mistura, os vossos com os nossos. Os nossos aí são os dos espíritos, né? Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque está falando para nós o seguinte, que eu tenho o meu pensamento e muitas das vezes eu sou intuído, né? Ou sugestivo a outro pensamento. O espírito me sugere outro pensamento. Então, fica essas duas coisas. Aí a pessoa fica preocupada. Será que esse pensamento é meu? Será que esse pensamento é algum espírito que está querendo me influenciar? Né? Porque às vezes ele não vê o espírito. Então ele fica, será que esse pensamento é meu? Engraçado, né? E aí, como diferenciar uma coisa da outra? Né? Como diferenciar uma coisa da outra? É meio complicado você diferenciar um pensamento, se é seu ou se não é seu. Né? Frequentemente, aquele pensamento que vem em primeiro lugar é seu. Né? Em primeiro lugar, é seu, é próprio. Os outros podem ser dos outros, de outro espírito te influenciando. Pode ser. Porque também você pode mudar a sua linha de raciocínio. Né? Pode mudar. Tá certo? Então, a gente não tem que ficar muito preocupado com isso. O que a gente tem que ficar preocupado é com o quê? É com o tipo de pensamento que eu estou tendo. Por quê? Porque se eu estou tendo um pensamento ruim, então, ou a maldade está saindo de mim, ou a maldade está vindo de alguém que está querendo me influenciar. De todo jeito é ruim. Agora, se eu tenho um pensamento bom, ou está saindo de mim, ou está saindo de um espírito bom. Então, eu estou tranquilo, não fico preocupado nesse caso. Né? Então, eu tenho que preocupar com o tipo de pensamento que eu estou tendo. Sintonizar sempre com pensamentos positivos. Né? Por isso que a Joana de Ângeles, aqui nessa leitura aqui sobre o pensamento, ela vai dizer o seguinte aqui, ó. Acostuma-te a pensar de forma edificante. Né? Assume uma postura vitoriosa. Atrai pensamentos salutares. O cérebro é a antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Né? Ou seja, a forma com que você pensa é que é importante. Não quem está sugerindo. Né? Porque quem está sugerindo aquele pensamento, se for bom, é um espírito bom. Mas se for ruim, o que eu faço? Aí nós vamos ver aqui daqui a pouco o que eu faço. Tá certo? Aí, ó, então, como distinguir os pensamentos? Se são próprios dos que não são, né? Dos que são sugeridos. Isso porque a pessoa fica preocupada, né? Ah, estou preocupado. Será que esse pensamento é meu? Tem hora que é um pouco de neurose também. A gente não pode ficar nessa neurose, não. Tá certo, pessoal? Você tem que preocupar com o pensamento. Qual é o tipo de pensamento que você teve, né? Olha para você ver a resposta. Olha, quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Tá vendo? Geralmente, não é sempre. Os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Tá vendo o que ele falou aqui no final? Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Tem algum interesse eu saber se o pensamento é meu ou se é o do espírito? Né? Qual que é a diferença? Ah, eu pensei em matar um camarada. É meu ou é do espírito? Ó, você concordou com o pensamento? Você gostou dele? Gostei, vou matar aquele cara. Então, se é seu ou se não é seu, meu amigo, a situação sua está feia, porque você está sintonizando, né, com o espírito ruim e o seu coração ainda é um coração ruim. Você está precisando de evoluir muito. Né?
Agora, você pensou em ajudar alguém, levar uma cesta básica, né, tal. Tanto faz se o pensamento é seu, se é do Espírito. Você teve um sentimento de caridade. Isso é bom, você está evoluindo. Tá vendo? Agora, quando ele fala, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Por quê, gente? Porque nessa questão aqui, lá no Livro dos Espíritos, vocês vão depois aprofundar, ele vai falar lá o seguinte, que se fosse da vontade de Deus, ele daria para nós instrumentos que a gente pudesse diferenciar. Então, se Deus não deu essa distinção, fica no nosso livre-arbítrio. Eu decido. Eu decido. Vocês estão percebendo? A importância do livre-arbítrio, eu vou decidir. Eu tenho 2 pensamentos. Eu vou decidir. Um é meu e um é do Espírito. Ou pode ser os 2 meus, tanto faz. Eu tenho 2 pensamentos. Mas um pode ser meu, o outro pode ser do Espírito. Está tentando me influenciar. Eu tenho livre-arbítrio, eu vou escolher. Qual que eu vou escolher? Né? Tá vendo? A importância de eu ter o livre-arbítrio. Não é importante saber se o pensamento é meu ou não. O importante é a decisão que eu vou tomar diante do pensamento que eu tive. Ah, eu tive um pensamento de assassinato. Não, pensei bem, não vou fazer isso não. Vou fazer isso não, porque na lei divina fala que não é para assassinar, e eu não posso deixar o ódio corromper o meu coração. Tá vendo, pessoal? Então, é esse tipo de raciocínio que eu tenho que ter para tomar minha decisão. Tá certo? Na questão 467, vai dizer o seguinte, ó. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então, na verdade, o que acontece? Tem um espírito que está querendo me levar para o mal. Tem como eu sair fora dessa influência? Né? Aí, olha a resposta. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Estão vendo? Então, se o espírito quer me arrastar para o mal, né, ele só vai conseguir se ele achar uma sintonia, uma brecha. Por quê? Porque muitas das vezes ele está captando o meu desejo. Está captando o meu desejo. E esse desejo é um chamamento para ele. Por quê? Porque ele sintonizou. Né? Eu quero assassinar alguém, e ele também quer. Também é o inimigo dele. Então, juntou 2. Então, vamos praticar o ato. Tá vendo? Agora, o que acontece? Né? Para eu eximir disso, eu tenho que me ligar de forma diferente. Tem que me ligar de forma diferente. Né? Só para vocês terem uma ideia da influência, tem um livro do André Luiz, eu não me lembro agora qual que é o nome do livro, eu tentei lembrar hoje o nome do livro, mas eu sou muito ruim para guardar o nome do livro, tá? Eu sou muito ruim. Eu acho que é um antes de ação e reação, não sei se é libertação, alguma coisa assim. O que acontece? Tinha um homem, vou contar a história, às vezes vocês lembram aí o livro, me fale, por favor. Me ajuda aí, por favor. Né? Então, esse livro é o seguinte, ó, é rapidinho a história, só para citar um exemplo para vocês aqui. Tinha um homem, ele era casado, e eles tinham um filho pequeno, e a esposa morreu. A esposa morreu, e esse homem casou novamente, né? E essa esposa nova, ela era a madrasta desse menino, e ela tinha muitos ciúmes desse menino com o pai, porque o pai era muito apegado com esse menino. Tá? E ela tinha ciúmes. Então, o que aconteceu? Um belo dia, eles foram à praia. E aí o pai falou com ela aqui, olha meu menino ali, que eu só vou dar uma ida ali e já volto. E o menino estava lá perto das ondas. Né? Aí o menino entrou no mar e ela deu uma de boba e não olhou o menino. Mas por querer, ela não queria olhar. Né? Deu uma de boba. E o menino afogou. Morreu.
Aí o que acontece? A mãe do menino verdadeira, que estava no plano espiritual, porque ela tinha morrido, ela percebeu, né, que essa mulher tinha feito isso de propósito, então ela começou a obsediar essa mulher, essa segunda esposa. Começou a obsediar. E ela obsediou tanto que essa segunda esposa foi para a cama doente. Foi para a cama doente. E aí o Clarencio, né, que é o Clarencio, eu acho que ele era o mentor do André Luiz nesse livro, ele tentou de todas as formas desvincular esse espírito da enferma, né? Só que não conseguia. Não conseguia, porque a enferma estava muito, muito enraivada, né? E ela aplicava aquele magnetismo dela na enferma, e a enferma só piorando, só piorando. E os planos da espiritualidade era que essa enferma melhorasse, porque ela ia ser mãe. Então ela tinha que melhorar para que eles pudessem encarnar, né, um outro espírito na família. Então, o que o Clarencio fez? Né? O Clarencio teve que recorrer à irmã Clara. Teve que recorrer à irmã Clara para que a irmã Clara pudesse assessorar ele nesse caso de obsessão. Aí a irmã Clara foi lá e conversou com esse espírito que estava agindo lá na enferma, para ela parar de provocar aquela doença nela, e só assim ela conseguiu. Aí esse espírito que estava sendo possessor passou a trabalhar no bem, né? Passou a trabalhar no bem. Então, o que acontece? Ó? Então, mostra para nós aí, né, que a influência do espírito é tão grande que pode nos colocar doente, pode nos colocar na cama, né? E o espírito do nível de Clarencio, né, ele não conseguiu desvencilhar o espírito da enferma. Mas isso é o livro que conta. O próprio Clarencio conta. Ele falou com o André Luiz. O André, eu domino muito o magnetismo. Eu dou passe, né? O magnetismo eu consigo dominar. Eu consigo fazer o tratamento através do magnetismo. Mas o caso da nossa irmã já é um caso de amor. Então, o espírito que mais ama é que vai conseguir vencer isso. Então, por isso que ele chamou a irmã Clara. E ele mesmo falou que ele ainda precisa trabalhar as questões do amor. Olha pra você ver. Isso é o espírito Clarencio, ministro de nosso lar. Imagina nós, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? Então, tá aí, ó. Então, a gente pode eximir da influência dos espíritos? Pode. Uma das formas, gente, oração. Oração, né? Outra forma, as nossas ações, como eu estou agindo. Porque muitas das vezes os espíritos, eles deixam de nos obsediar pela forma com que a gente age. O próprio Divaldo conta que teve um espírito que obsediou ele uns 40 anos. Um belo dia, bateu lá na porta lá da Mansão do Caminho, uma senhora entregando um bebê. Um bebê, me parece que uma criança assim, recém-nascida. O Divaldo fala que era uma criança assim, muito problemática. E aí o espírito, acompanhando o Divaldo, foi lá receber essa criança. Aí o Divaldo pegou essa criança para cuidar. Aí o espírito falou assim, você vai cuidar dessa criança? Aí o Divaldo falou, vou. E você vai amar essa criança? Aí o Divaldo falou, vou. Aí o espírito falou com ele, se você amar essa criança, eu paro de obsediar você. Aí o Divaldo falou, por quê? Aí ele falou, porque essa criança aí foi minha mãe na vida passada. Olha para vocês verem. Então, uma ação no bem, o espírito percebeu e passou, deixou de obsediar o Divaldo e passou a ajudar.
Por quê? Simplesmente porque ele resgatou a mãe dele numa vida passada. Vocês estão entendendo? Então, eu posso eximir da influência do Espírito através da oração e posso eximir através dos meus atos. Porque quando eu faço bem para alguém, eu não sei qual que é o caso daquela pessoa. Eu não sei qual que é a história. E na lei divina, não tem o acaso. Não tem o acaso, né? Então, de repente, aquele espírito que está me obsediando há muito tempo, Deus me leva lá no Miramês para fazer um trabalho, e lá no Miramês eu começo a fazer um trabalho, e eu me incorporo o trabalho com amor e carinho, e dentro daquele trabalho tem ali um irmão encarnado, que é um familiar antigo daquele espírito que está me obsediando. E aí o que acontece? O espírito percebe aquele carinho, aquele amor com que eu estou tratando as pessoas, inclusive, em específico, aquele ser, ele para de me obsediar. Exatamente por causa de quê? Do amor. Por isso Jesus fala, o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Então, nada melhor que o exemplo. Nada melhor do que a oração. Por isso que Jesus fala, orai e vigiai. Primeiro ele manda orar, depois ele manda vigiar. Né? E o exemplo nada muda. Né? O exemplo é o exemplo. O exemplo arrasta. Né? As palavras nem sempre arrastam. Porque eu posso falar uma coisa que não tem no meu coração. Né? Mas o exemplo não. O exemplo não tem jeito. Né? Eu estou tentando mudar aqui, mas eu estou achando que deu problema aqui. Oi. Nós chegamos aqui no nosso horário de perguntas mesmo. Ah, né? Tá. E porque normalmente faltam 10 minutos, né? Então beleza. Já temos aí isso já padronizado, né? Então beleza. E nós tivemos aqui a Maria José também, que ela levantou a mão, mas depois abaixou. Não sei se ela tem alguma pergunta aí, mas se tiver, pessoal, agora é o momento, está aberto aí, né? Para quem tiver alguma dúvida, pode escrever no nosso chat aí, ou então pode, né, fazer a pergunta também, aí o Silvio está pronto aí para atender. Tá ok? Pois não, Maria José. O nome do livro é Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu. Tá. Obrigado, Maria José. Obrigado, Maria José. Isso mesmo. Obrigado, querido. Nossa, é mesmo. Ó, entendeu? Valeu mesmo. É bom a gente falar das histórias que as pessoas vão tendo a lembrança. Isso. E quem não leu, gente, um livro para citar, viu? Muito bom. Agora, eu não sei vocês, já que você falou o livro Entre a Terra e o Céu, eu gosto muito dos livros do Emmanuel, né? Paulo Estevam, Renúncia. Eu tinha 2 livros para mim que, assim, do Emmanuel que está no topo. É o Paulo Estevam e o Renúncia. Agora, eu li semana passada eu terminei de ler ele. Eu vou falar a verdade com você, viu? Não sei se vocês já leram. Ave Cristo, do Emmanuel. Eu vou falar com vocês, viu? Uma emoção gigantesca o livro. Tá aí a dica. Ave Cristo. Valeu. Agora, depois do Entre a Terra e o Céu, se não me engano, tem Ação e Reação. Lindo também, né? Lindo também. Mais perguntas? Não, teve só um comentário da Daniela, falando daquela passagem que você colocou aí do neném, né? Esqueci o nome dele. Do bebezinho lá. Isso, que era a mãe lá do rapaz, do espírito, né? Que estava obsediando lá o Divaldo, né? Do Divaldo, Isso. Esse bebezinho. Uma passagem muito bonita também. Isso mesmo. Bom, se você tiver aí alguma coisa ainda para finalizar, Silvio, então fica à vontade. Pode falar mais um pouquinho? Pode. Às vezes as pessoas querem coisa aqui, né?
Uma pergunta aqui eu vou compartilhar aqui com vocês aqui, ó. Deixa eu vir aqui agora, ó. Eu parei aqui, né? Aqui, ó. Na 525 vai perguntar: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Alguma coisa que acontece na nossa vida, será que os espíritos têm alguma influência? Aí a resposta é certamente, pois vos aconselham, né? Vos aconselham. Então, muitas das vezes a gente tem aconselhamento, a gente está passando por momentos difíceis, ou precisa tomar uma decisão, né? Os espíritos nos aconselham. Os nossos guias espirituais, os nossos familiares que já desencarnaram, tá certo? Aí, na letra A dessa pergunta, vai falar o seguinte, ó. Exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isso é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Né? Aí eles vão falar sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Aí um exemplo que ele coloca provoca o encontro de duas pessoas. Então, por exemplo, você nasceu, está programado, você vai casar com fulano, X. Então, os espíritos, eles começam a agir, de modo que haja o encontro dessas pessoas. Tá vendo? É uma forma de influência dos espíritos. Por quê? Porque está na lei. Quando a gente encarna, tem um histórico. Você vai casar com fulano e assim vai. Né? Agora, pode mudar? Pode mudar. Lá no livro Renúncia mesmo, houve uma mudança. Alcione não ia casar com Carlos, mas aí teve lá um revertério, o Carlos não esperou ela, casou com outra mulher, aí depois o Carlos queria separar para ficar com a Alcione não quis que ele separasse, entendeu? Então pode ter um revertério, mas a programação estava aí, né? Paulo de Tarso, a programação de Paulo de Tarso, pelo que eu ouvi falar, era ele casar com a Alcione. Não, gente, com a... Me ajuda aí, por favor. A irmã Abigail. Mas aí as coisas mudaram, né? Tanto é que depois que ele assassinou lá o Estevão, ele praticamente abandonou a Abigail, né? E assim vai, né? Para terminar aí, ó, 526, tendo como tem a ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Ou seja, alguma coisa vai acontecer. Os espíritos podem provocar aquilo, né? Aí vem, por exemplo, um homem tem que morrer sobre uma escada. Ó, um homem tem que morrer. Sobe uma escada. A escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Então, olha, o homem tinha que morrer. Ele tinha que cair da escada para morrer. Estava no planejamento dele. Agora, os espíritos, na hora que esse homem subiu a escada, os espíritos vão lá e dão um jeito de cortar a escada para ele cair? Né? A resposta é... Olha a resposta. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. Ou seja, o espírito, ele não vai lá e vai, né, quebrar a escada. Ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Está ali, ó, no exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque estava podre. Já era uma escada velha, ou não aguentava o peso da pessoa, né? O seu destino, né, daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada.
Então, a ação do Espírito não é quebrar a escada. A ação do Espírito é o quê? Intuir a pessoa a subir na escada. Porque a escada já estando velha, ou a escada não aguenta o peso do homem, o homem vai cair. Tá vendo, gente? Mas os espíritos estão fazendo coisa errada? Não, já estava na programação. O homem vai morrer porque vai subir na escada e vai cair dela. Já está programado, né? Aí eles pegam e agem com a intuição do homem subir a escada, e não do homem, e não deles cortarem a escada, tá certo? Isso é comum, às vezes, as pessoas perdem o avião, ou perdem o ônibus, o avião cai, morre todo mundo. Aquela pessoa que não pegou o avião, por algum motivo, atrasou, perdeu o ônibus e tal, não morreu. Por quê? Porque não estava previsto para morrer. Né? Na lei de Deus não acontece nada sem que a gente precise, né? E o último exemplo aí dessa questão da ação dos espíritos, né? Suponhamos, vai cair um raio na árvore. Aí um homem vai ter que morrer, né, com a queda de um raio. Só que começou a chover, o homem corre para debaixo da árvore. E vem o raio, cai na árvore e mata o homem. A pergunta, foi os espíritos que julgaram o raio naquela árvore? Não, o raio já ia cair na árvore. O que os espíritos fizeram é intuir o homem a correr para aquela árvore. Vocês entenderam? Né? Pessoal, então é isso, né? Tá dando aqui o meu horário aqui. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Eu agradeço a todos vocês aí a oportunidade desse estudo. Espero que eu tenha tirado aí algumas dúvidas e fica aí, né, o desejo aí de um feliz 2022 para todos vocês, que é o primeiro estudo que eu faço aí na casa esse ano, né? Então, tudo de bom para vocês, que Jesus entre no lar de vocês e abençoe cada um de vocês, ok? Então, grande abraço, tudo de bom, muito obrigado. Tchau, tchau. Ok, Silvio, nós que te agradecemos por estar conosco nessa noite, segunda-feira, né? Véspera de feriado, né? Estamos aí reunidos, né? Em nome de Jesus, né? Recebendo, né? Esses ensinamentos aí trazendo esclarecimentos para nós. Tem algum recadinho para nós aí, Paulo? Mas tem só um recado rápido, pessoal. Pessoal, nosso da assistência, eles estão precisando de alguns itens para completar as cestas. Eles estão precisando de açúcar, de farinha de mandioca, fubá, óleo, café e sabonete. Quem tiver condição de doar, todas as quartas-feiras, de 14 às 17, tem gente lá na fraternidade para poder receber essas doações. Ou por agendamento, o Wagner, pelo telefone 99-218-4647. 99218-4647. E também tem a Eugênia, 99664-9878. 99664-9878. Esses itens, pessoal, são necessários para o fechamento da cesta desse mês, para as famílias que são assistidas pela casa. Se vocês tiverem condição de doar, toda quarta, de 2 às 5 da tarde, ou seja, 14 às 17, haverão pessoas lá dispostas a receber isso. Mas hoje é só isso aí. Obrigado, viu, Paulo? Eu já tinha até colocado esse recadinho no grupo da palestra. Eu vou voltar a repetir, tá? Colocar... Sim, nós vamos encerrar. Eu vou repetir esse anúncio, viu, pessoal, aí no grupo da palestra, tá bom? Então, nós vamos fazer o encerramento, né, com a nossa prece. Vamos aí agradecer a Jesus, nosso mestre amado, né, por essa noite maravilhosa, por esse estudo, por esse esclarecimento, que veio confortar nossos corações, que veio amparar a cada espírito, né, que está conosco nesse momento, nos dois planos da vida,
e possa chegar também aos lares dos irmãos que se encontram aqui presentes nessa reunião, que os espíritos que estejam lá possam fluidificar as águas em conforto e benefício dos nossos irmãos. Jesus, Mestre amado, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, então, pessoal. Tá? Até quarta-feira, se Deus quiser, para a próxima reunião. E vamos dar sequência aí, né? Na próxima semana também, segunda-feira tem mais, tá bom? Um grande abraço e boa semana para vocês.